Aquelas imagens que nós acompanhávamos ali são imagens ao vivo da faixa de Gaza, Favale. Vimos vários bombardeios agora nesta terça-feira, enquanto a gente trazia as informações e conversava com os nossos entrevistados. Está aí para vocês que acompanham nesse momento. E eu queria que você contasse agora para a nossa audiência, para que ela possa entender também a distância dos bombardeios que foram feitos a partir da faixa de Gaza no último sábado e de que forma que isso atingiu o território israelense. Eu separei aqui uma medida para que a gente veja o que deve ter sido o avanço de armamento do Hamas. Porque antes se lidava aqui numa escala humana, o tamanho de uma pessoa, eles tinham bastantes recursos desse Qassam, que é um míssil que voa a 16 quilômetros, tem uma distância, tem um range, né, um alcance de 16 quilômetros. Pô, parece bastante para um caminhar humano, mas para um dispositivo armamentista como esse, é pouca coisa. Essas eram as tecnologias conhecidas do Hamas, proveniente de uma ajuda externa, muito provavelmente, mas são chamados mísseis de curto alcance para um campo bélico, tá? Então isso aqui sai da faixa de Gaza e pega um território muito vizinho, um bairro que esteja muito próximo da divisa entre os dois territórios, o território israelense e a faixa de Gaza. O que foi usado desde sábado, muito provavelmente, segundo aqui os analistas de guerra, internacionalmente falando, os observadores espalhados pelo mundo, é que eles conseguiram mísseis que vão até 160 quilômetros por hora numa primeira lançada. Para que todo mundo entenda, esses mísseis de um médio alcance, bem maiores que os Qassam, que iam só a 16 quilômetros, ele não é que ele voa como um avião, porque ele seria facilmente abatido pelo sistema antimísseis. Eles são. O sistema antimísseis de Israel é muito eficiente, mas eles conseguiram, ainda não se sabe como, uma enorme quantidade de reserva lançados muito ao mesmo tempo e que embaralhou, saturou a capacidade de resposta de Israel, que é muito grande, que é muito precisa e é muito sofisticada. Muitos deles voaram a mais de 150, 160 km por hora. Vamos voltar nos nossos tempos de escola. Você lembra de uma parábola? É o seguinte, ele voa, ele é lançado com uma carga, e aí quando ele chega no ponto zero, que ele perde a força, ele cai e termina o arco. Então este é o alcance do míssil. Poxa, mas como é que ele saiu da faixa de Gaza e chegou perto de Tel Aviv? Nós estamos falando de uma distância de 150, 200 quilômetros. Assim, ele vai por cima do domo, o domo consegue interceptá-lo. O domo abate até 75 quilômetros de distância. Sim. Mas como foram muitos lançamentos simultâneos, o domo de ferro, a cúpula de ferro israelense, perdeu alguns poucos. Como nós estamos falando de uma enorme quantidade ao mesmo tempo, esses alguns poucos se produziram em dezenas de explosões simultâneas no solo israelense. Uma outra imagem aqui, também no mapa, ajuda a gente a entender. Esta é a faixa de Gaza, muito menor que o território israelense. Nós estamos falando algo em torno de 365, 360 quilômetros quadrados. Isso. Muito denso, 2 milhões e 100 mil habitantes antes, né, números antes da guerra. E aqui foram identificados os pontos de ataque. Como é que os militantes, os terroristas, os combatentes a pé saíram pela faixa de Gaza? Não foi só a pé, estou falando da infantaria, né? Eles romperam esses pontos em vermelho. Este aqui em preto é o mais impressionante. Eles pularam um muro, mas não um pulo, né? Isso aqui existe uma barreira de proteção física, de concreto, muito alta. Tem uma cerca também, né? Exatamente, tem cerca e é um muro paralelo, ele tem um vão no meio, né? Então tem uma cerca, outra tem um vão no meio. Então, para você atravessar legalmente, você tem que passar por duas portas. Aqui eles conseguiram ou por um parapente, ou por uma asa delta, ou por algum tipo de paraquedas. Eles voaram. Ou seja, as flechinhas vermelhas são as entradas por terra. Por terra. A flechinha preta é aquela que a gente acompanhou, aquelas imagens lá que eles vieram por ar. Por ar. E aqui, eles deram um bypass, aqui, um drible na barreira por mar.
Agora, Favale, a gente estava comentando há pouco, né, uma parte da operação brasileira de tentar resgatar as pessoas e aí a dificuldade de se chegar à faixa de Gaza é o fato de elas não conseguirem sair, por exemplo, para se dirigirem ao aeroporto de Tel Aviv, de onde estão saindo as aeronaves da Força Aérea Brasileira. E apresentaram uma proposta de saída pelo Egito, que nesse caso, então, se daria por ali. E aí seria uma fronteira terrestre, as pessoas teriam de ir seguir de veículo até o Egito para que fossem resgatadas lá? Exatamente. Porém, olhando no mapa, faz todo sentido. E faz mesmo. Isso aqui é uma fronteira seca. Desta ponta aqui são algo em torno de 215 quilômetros. É uma fronteira larga. Eles conseguem, aí eu não vou dizer com certa facilidade, estou dizendo que não existe o bloqueio. Porém, deste lado do Egito, esta parte do país é uma região árida, pouco habitada, tem poucas estradas que levariam os brasileiros para Alexandria, para o Egito, que está aqui algumas dezenas de quilômetros. Estou falando aí, dezenas não, centenas de quilômetros deste ponto até a capital Cairo, até Alexandria. Tem um balneário por aqui, turístico, que talvez fosse uma rota de fuga, uma rota de captação desses brasileiros. Mas a questão é chegar até essa divisa e dessa divisa até um aeroporto de pelo menos médio porte, porque os aviões são volumosos do Brasil, eles não pousam em qualquer aeroporto, né? Então, aparentemente é uma rota de fuga, mas ela não tem tanta facilidade assim. Agora, Favale, para a gente exemplificar, a situação que aconteceu com as pessoas que estavam naquela rave, por exemplo, ou de outras áreas que foram invadidas dessas três formas que você mencionou no mapa. Esses homens do Hamas, esses terroristas, eles invadem o espaço israelense e depois eles levam essas pessoas para dentro desse espaço, ou eles voltam para esse local? Exatamente. Então, aqui, como eu disse, existem barreiras, existem pontos de proteção, né? Portas de fronteira, onde um morador de Gaza, para entrar em Israel, tem que apresentar documentação, é revistado. Milhares de pessoas fazem isso todos os dias. Estas flechas mostram pontos de rompimento. A gente já chegou a receber fotos aqui, por exemplo, de uma retroescavadeira que foi usada para derrubar a barreira. Túneis que foram cavados. Então, eles burlaram um sistema de proteção rígido, 24 horas, controlado por Israel. E não é que eles bateram na porta, pediram licença para entrar. Não. Ou então apresentaram documentos falsos e cada um em uma fila indiana foi passando. Não. Eles romperam essa barreira, de novo, com uma retroescavadeira, usaram paraquedas, tiveram artifícios e pegaram os israelenses de surpresa. Esses kibbutz, infelizmente, a tendência é que essa notícia trágica desses centros comunitários são protegidos, são como pequenos condomínios, né? Foram criados para que os israelenses recém-levados para, então, terra dada a eles pós-Segunda Guerra Mundial. Imagina você chega num território pouco desenvolvido. Eles se organizaram em comunidades de cooperação. Enquanto um planta, o outro colhe, o outro cozinha, alguém fica com as crianças. E essa mentalidade... Com que a gente tem assentamentos aqui, por exemplo. Ótimo exemplo, ótimo exemplo. E eles cresceram para condomínios muito mais sofisticados, muito mais bem estruturados, muito mais confortáveis. E essa mentalidade, no melhor sentido da palavra, do kibbutz, da comunidade, do conjunto, ainda continua. Eles estão espalhados pelo território. Estes primeiros já identificados de agressão, eles estão mais próximos da faixa de Gaza, obviamente. Também começam a chegar outras imagens que corroboram aí algumas teses de que não se sabe como ainda esses militantes, os terroristas do Hamas, tinham uniformes do exército israelense. Então eles transitaram... Isso veio a partir de relatos de vítimas que sobreviveram, né? Eles transitaram por Israel calmamente uniformizados. Então eles estavam fortemente armados e não foram incomodados, porque eles usavam roupas ou do serviço de segurança, vamos dizer, da polícia, ou do exército de Israel. Foi assim que eles, por exemplo, em algumas imagens que chegam agora de câmeras de segurança, bateram na porta desses kibbutz e foram acolhidos, entraram calmamente. Ou eles sequestraram pessoas que estavam no entorno e entraram de carro com as famílias, mataram motoristas, pegaram o carro e entraram. Quer dizer, houve táticas diferentes. Todas elas têm esse componente do terror em que a violência foi elevada à máxima potência.
Agora, Favalli, a gente acompanhava ali as imagens desses ataques que permanecem nesta terça-feira, quarto dia desde que essa guerra começou, que a gente teve o início desse conflito. E quais são os números atualizados que nós temos de vítimas, tanto aqueles que estão feridos quanto, infelizmente, as pessoas que morreram em ambos os lados, tanto na faixa de Gaza, que você acabou de explicar muito bem aqui para a nossa audiência, quanto também no território israelense? A gente, infelizmente, de novo, né, com muita consternação, que a gente já começa a olhar para um número de 2.000 mortos, numa proporção em que mais de 1.000 estão do lado israelense e perto de 1.000 do lado palestino. Os números de feridos estão na casa dos 4.000, chegando perto dessa cifra. Mas, reitero, os ataques continuam a Gaza, a gente continua transmitindo imagens ao vivo de câmeras viradas para o território de Gaza, tudo muito escuro, de tempos em tempos aparece uma explosão e aquilo vira um foco de incêndio. Parece a repetição de imagens de dias anteriores, mas não é. É que o contra-ataque israelense continua, hoje talvez com um pouco menos de ferocidade, né? Menos violência, mas com um certo ritmo. E a tendência é que eles aumentem agora com o entardecer, né? São 6 horas na frente, a gente já está falando aí no final de noite, começo de madrugada no horário local. Então a tendência é que haja ataques mais severos a partir de Israel para Gaza, porque isso aconteceu nos últimos dias. Então, quando você fala de cifras, a gente está olhando sempre um passo à frente, projetando, infelizmente, o que tem para acontecer. Estamos já perto desses 2.000 mortos. Sim, né? Agora ali, se não me engano, seria quase meia-noite. Pois é. E os efeitos do bloqueio imposto por Israel, né? Poucas luzes acesas, isso geralmente são de geradores ou de alguém que conseguiu conservar um pouco de luz. É claro que Gaza sofre interrupções de tempos em tempos de Israel, então criou um sistema paralelo, paliativo, para manter pelo menos funcionando hospitais, organizações de atendimento imediato de pessoas, como polícia e corpo de bombeiro, mas a gente vê um skyline, né? Um horizonte completamente apagado. Não seria o normal assim na faixa de Gaza. Marcelo Favalli, muito obrigado por enquanto. Bom trabalho para você. Se tiver novidades, o espaço está aberto aqui no 3 em 1, como sempre. Bom trabalho para você e para a tua equipe, que está atuando bastante aí durante essa cobertura.